Amém? Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Vou convidar os irmãos para nós lermos a palavra Salmos 139. Fácil de achar, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer à igreja, porque eu sei que a igreja, ela tem orado, né? Por mim, por minha casa. Eu agradeço em nome de Jesus. Diz assim a poderosa palavra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra a mim não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Aleluias! Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de me guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se digo as trevas, com efeito, me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Louvado é Teu nome, Jesus. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e Te pedimos as Tuas revelações sempre. Fale para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Imagina, talvez você conhece, né, ou conheceu. Imagina Mauá 60 anos atrás. Suruí, vamos falar dos lugares mais próximos, né? O bairro onde eu moro, o pastor Carlos Alberto. Imagina esses lugares há 60 anos atrás. Aí imagina nesse lugar, nos lugares mais distantes desses lugares, né? Aqui é mais ou menos o centro,
aí tem cantinho da vovó, tem outros cantos. Uma mulher grávida, sem nenhuma condições de psicológica, emocional, de bens, médico, nem aí, posto médico, eu creio que não, né? E essa mulher começa no seu ventre gerar uma criança e aquela mulher não se alimenta bem, emocionalmente muito mal, e aquela criança vai crescendo dentro daquele ventre, mais ou menos 60 anos atrás, e de repente numa madrugada aquela mulher começa a sentir as contrações, e a família corre a uma mulher que no bairro, naquele pequeno bairro, era a parteira e que ajudara muitos a nascer naquele bairro. E aquela mulher chega e ajuda aquela criança e aquela criança vem ao mundo. Num lugar muito precário, sem luz, sem água, sem esgoto, sem nada. Aquele lugar não tinha nada. E aquela criança nasce, vai vivendo naquele estado. Quando tinha comida, comia. Quando não tinha, não comia. E muito mais, a mãe ainda não tinha leite nenhum. E vamos procurar uma mãe de leite. Houve esse tempo, né, dona Nete? Uma mãe de leite. Porque a mãe não tinha, a mãe não se alimentava, a mãe não era nutrida, né? Então a criança já nasce procurando lá, né? Quero o leite. Não tinha também. E foi providenciado tudo isso, aquela criança nasceu, foi crescendo, saiu da sua meninice, chegou à adolescência e começou a conhecer o mundo e as perversidades do mundo e fazer parte das perversidades do mundo. Em uma data, Deus se revela agora a esse homem e o traz para a presença dele. Né? E agora esse homem passa a receber as revelações de Deus e começa a ver o quanto esse Deus, apesar das tragédias, né, Eduardo, ele é bom. Eduardo falou uma coisa muito profunda aqui, não há palavras para conversar com os pais dessas crianças. Talvez se ele estivesse sentado aqui, não sei, sairia, porque o que nós vamos pregar e o que a palavra está dizendo é sobre a soberania de Deus. Apesar das tragédias da vida, meu irmão, Ele é soberano e nunca perdeu o controle. E Ele nunca perderá o controle de toda a sua geração, de toda a sua criação e nem de todo o acontecimento da terra. Essa mulher não tinha condições de ter essa criança. Essa senhora, ela não tinha essa condição, mas Deus trouxe essa criança no mundo e nenhum deles conheciam esse texto. Né? E quando eu conheci esse texto, eu não posso expressar nada mais do que o que ele diz sobre o Deus que eu e você servimos. Um Deus preservador, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, soberano. E que antes que qualquer um de nós chegássemos aqui, antes do pastor ministrar neste lugar, antes das orações, ele já conhece o que vai sair da sua alma para falar com ele. É o texto que diz isso, não sou eu, não é a minha boca. É a boca de Deus que diz que Ele nos cerca por trás e por diante e sobre nós coloca as mãos, né? E que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já conhece todas. O final do texto diz que todos os nossos dias já estão determinados, contados por Ele, sem nós vivermos ainda nenhum deles. Quando aquela criança lá no ventre daquela mulher, há 60 anos atrás mais ou menos, estava sendo gerada, todos os dias dele já estava determinado e contado por Deus. E esses 60 anos, eles foram feitos com muitas tragédias, com muitos acidentes, mas Deus o preservou. Pelos propósitos eternos da sua palavra e dos seus propósitos. Ele
naquela segunda semana de oração. Uma vez eu li esse texto para um grupo e depois desse texto vieram me perguntar por que nós orávamos, se esse Deus já sabe de tudo. Pastor, tirando uma dúvida nossa. Pois não. O pessoal pede para tirar dúvida, né, pastor? Como se a gente fosse... Por que nós estamos aqui? Se o senhor acabou de ler ali, eu entendi um pouquinho ali, pastor, que ele já sabe de tudo. E o meu, eu estou com 15 anos, esse menino falou, quando eu fizer 20 anos ele já sabe. Por que eu vou orar a ele? Nós temos aprendido aqui através dos pastores, né, que a nossa oração ela nunca vai mudar os planos de Deus. Os decretos eternos de Deus são eternos. As nossas orações não vai mudar, vai tocar, não vai fazer Deus ficar mais isso ou mais aquilo, porque Ele já é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O seu clamor, a sua oração, a minha oração, ela muda a nossa caminhada, ela muda a nossa mente, ela muda as nossas estruturas. Nós passamos a ser mais adorador, nós passamos a conhecer mais esse Deus que nós falamos, que nós clamamos. Tem gente que paga lá um homem lá, senta numa cadeira e aquele homem fica anotando algumas coisas e essa pessoa fala lá no divã. Paga uma fortuna aquele homem, estudou, merece, né? E depois vai embora aliviado. Porque falou, mas aquele homem não tem autoridade para saber a alma dele. A conhecer o mais profundo da alma daquela pessoa. Porque aquele homem não é esse Criador que nos sonda e nos conhece. Então, quando eu e você abrimos a boca, quando nós nos colocamos de joelho diante do Pai, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E começa a desencadear coisas profundas na minha e na sua vida. Eu não sei quais são as suas experiências de oração. Eu conheço as minhas experiências de oração. E vocês que estão nos assistindo, que conhecem a minha vida, que conhecem a minha família, sabem o que estamos vivendo. Então nós estamos orando. E vamos continuar a orar. Porque a palavra é dele. É ele que decide, é ele que dá a última palavra. Quando eu era novinho na fé, e li esses salmos, a minha alma engrandeceu o nome do Senhor. Eu era novinho na fé e por ter sido resgatado com o braço forte do meu Senhor, a palavra começou, Deus começou a trabalhar de tal forma na minha alma, de que nenhuma pessoa poderia suportar as dificuldades da vida se ele não entrasse nessa família, nessas casas. Então nós começamos a orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Eu uma vez comecei a cuidar de uma família que estava passando uma dificuldade muito grande. E eu me lembro que foi um sábado, eu acordei 6 horas da manhã, fui a um culto matinal em Parada Angélica, um culto que tínhamos às 7 horas da manhã, oramos de 7 às 8, e eu orei, e aquela família não saía do meu coração, não saía do meu clamor. Eu orei, e quando eu peguei a minha bicicleta, Deus me levou àquela casa. Eu passei da minha rua e fui de bicicleta, fui direto naquela casa, porque o meu coração só me mandava ir naquela casa, Deus mandava eu ir lá naquela casa. E eu me lembro quando eu parei a bicicleta, no meio fio assim, não tinha muro a casa, um barraquinho lá nos fundos. Aí umas crianças brincando, eu falei, oi, irmão Celso. Falei, seu pai e sua mãe? Meu pai está lá no botequim. Passou aqui correndo e foi para o botequim. Minha mãe está lá dentro. Irmão Celso, eles brigaram. Eu falei, tá bom. Fala para sua mãe que eu estou aqui. Eu estava cuidando daquela família em oração, e eles aos poucos estavam indo à igreja, um domingo ia, 3 não, e a gente insistindo. Aí a mãe apareceu na portinha e me chamou. Eu entrei naquele quintal. Quando eu entrei tinha uma senhorinha sentada, com um lençozinho na cabeça, cabelozinhos grisalhos. Aí a menina olhou para a mãe e falou, começou a chorar.
Eu falei, o que foi? Ela acabou de brigar muito feio com o esposo foi pro bar. Aí ela chorando falou, mãe, o que aconteceu aqui agora? Aí a mãe falou, nós estávamos pedindo a Deus para Ele te trazer aqui. Olha que coisa. A menina falou assim. Eu falei, ai meu Deus. A minha filha estava chorando tanto aqui, falou, papai do céu, meu Senhor, traz o irmão Celso aqui, traz o irmão Celso aqui. Aí eu falei, olha, pega seus filhos e manda lá chamar o pai. Chamaram o pai veio meio. Eu reuni todo mundo dentro da casa e começamos a orar, e a paz chegou naquele lugar. O que chamou a atenção foi quando ela falou para mim que a oração dela e da mãe, que elas estavam aprendendo a orar ainda, era só uma, traz o irmão Celso aqui. Chegou o Celcinho lá, para orar com eles, para interceder por eles, e para receber a graça de Deus, para receber o favor de Deus, para receber as revelações de Deus, que começou numa oração 7 horas da manhã, mas que Deus já sabia que às 9 horas da manhã aconteceria algo naquela casa. É isso que eu e você fazemos nesta noite. Nós oramos agora para que as revelações de Deus, ela alcance os seus propósitos na minha, na sua vida, na sua igreja, no bairro onde moramos e na nossa família. Por isso que nós oramos, não para mudar os projetos e os planos de Deus, para mudar a nossa mente, para mudar a nossa ideia de Deus. Como nós conhecemos a Deus. Eu fiz teologia. Quando se fala de oração, a teologia cai por terra. A teologia no bom sentido, né? É boa. Mas 2 homens entram para orar, um religioso e um publicano. E aquele homem, umas palavras muito macias, eu não sou como este homem, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto o outro se derramou diante dos deuses e falou, eu não sou digno nem de olhar para o alto. E a Bíblia diz que aquele homem saiu daquele lugar justificado. Quando Deus manda Moisés ir lá, tirar o povo, falou assim, eu ouvi o gemido do meu povo. Tem gente que nem ora, só geme. Mas não precisa, porque esse Deus conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece a sua necessidade, meu irmão. Às vezes nós pedimos um monte de coisas, mas Deus sonda a mente e coração, Ele sabe o que você precisa, principalmente para conhecê-lo, para receber as suas revelações. Não é nada melhor do que você andar direcionado pelo Espírito Santo, sendo conduzido, sendo levado pelos propósitos eternos de Deus. A minha e a sua oração, ela tem que fazer algo profundo na nossa vida. Ela não tem que mudar a história, ela não tem que mudar os decretos de Deus, não é para isso. É para intimidade. Quanto mais você falar com Ele. Jesus passava e um homem gritava. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala-te boca. E ele gritava mais. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi. Jesus vai lá, chama ele lá, traz ele. Jesus olha para ele e diz, que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Aquele homem era cego, mas não era surdo. E uma coisa profunda que ele sabia de onde Jesus veio, conhecia a geração de Jesus. Filho de Davi. Olha só que coisa profunda. Ele conhecia a história.
dia, pelo menos baseado nesse texto, um dia ele enxergou. Ele falou que eu torne a ver. Ele pediu pela sua necessidade maior. Qual é a sua necessidade, meu irmão? Às vezes nós entramos pela manhã, não sei, no decorrer do dia e damos uma lista para Deus daquilo que nós queremos. E começa a falar com Deus e começamos a colocar para Deus tudo aquilo que nós queremos. Talvez a maioria nós não temos nem necessidade delas. Mas esse texto diz para nós que antes que haja uma palavra, Ele já conhece o mais profundo da minha e da tua alma. Então nós estamos na segunda semana de oração, porque nós queremos receber as revelações de Deus para os ministérios pastorais, para a orientação das ovelhas, para que as ovelhas venham orientar os seus filhos, como o pastor Marcos falou, para que as ovelhas passam a conhecer mais o seu Deus, para a gente conhecer os propósitos de Deus a ser revelado no seio da igreja, porque desse púlpito aqui vai fluir as bênçãos espirituais de Deus para mim e para a tua caminhada. Amém? Vamos nos colocar de pé.